se a administração alterar o contrato unilateralmente e imputar maiores obrigações ao contratado, esta alteração vai onerar, vai deixar o contrato mais pesado, mais caro, mais difícil para o contratado. Não vai, professor? Vai deixar mais difícil. Mas a administração tem que garantir o quê? Financeiramente o contratado. Em outras palavras, se ela aumentar as obrigações do contratado, por óbvio, ela também tem que aumentar o valor financeiro do contrato. Como é que se chama isso, professor? Se chama manutenção da equação econômico-financeira do contrato. Através da manutenção econômico-financeira do contrato, a administração pública pode realizar alterações unilaterais no contrato, mas ela precisa, quando realiza essa alteração, pagar o contratado. Vamos dar um exemplo qualquer aqui? Vamos imaginar que a administração pública contrate 100 carteiras escolares. 100 carteiras para equipar uma escola pública. Vamos imaginar essa situação hipotética. E ela comprou 100 carteiras, pagando R$1 por cada carteira escolar. No final, então, do contrato, ela deveria, comprando 100 carteiras, pagar R$100 pela contratação. No entanto, a escola pública em questão obteve 125 matrículas. Se ela obteve 125 matrículas, por óbvio, 100 carteiras não podem atender a 125 alunos, por óbvio. Então, neste caso, o que deve a administração fazer? Deve, sem dúvida nenhuma, comprar mais 25 carteiras. Ora, se ela comprar mais 25 carteiras no mesmo contrato, de 100 carteiras, nós vamos para 125. Se ela paga R$1 por carteira, é óbvio, ela tem que respeitar, manter a equação econômico-financeira. Então, o contrato que tinha valor de R$100 no início, vai ter agora o valor de 125. Perfeito? Então, a alteração unilateral, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Aí a administração unilateralmente pode onerar demasiadamente o contratado privado. O último ponto que acho relevante ressaltar diz respeito à rescisão unilateral do contrato. Se a administração, portanto, perder o interesse na realização do objeto, pode ela unilateralmente rescindir o contrato por motivo de interesse público. Simplesmente eu não quero mais contratar semáforos, eu vou empregar o dinheiro em casas populares. Pronto, não vai mais comprar o semáforo, então pode a administração rescindir unilateralmente o contrato por motivo de interesse público. Óbvio que neste caso ela causa danos. Causando danos, ela deve indenizar o particular. E pode também a administração pública rescindir unilateralmente o contrato administrativo se o contratado falhar. Ou seja, se o contratado não cumprir com o contrato, na inexecução, portanto, total ou parcial do contrato, pode a administração rescindir o contrato administrativo por culpa do contratado e aí aplicar ainda penalidades, como, por exemplo, as penas previstas, declaração de inidoneidade, suspensão do direito de contratar e etc. Bom, acho que tratamos do tema do dia, né, com uma certa profundidade a respeito da natureza jurídica dos contratos administrativos. Nós já sabemos que a administração goza de supremacia na relação jurídica, podendo fazer uma série de alterações no contrato sem precisar do consenso, sem precisar do consentimento do contratado privado. Só deve a administração respeitar o quê, professor? Os direitos patrimoniais do contratado privado. E nós vimos, então, que o contrato administrativo é totalmente diferente do contrato privado. Este foi o primeiro bloco do nosso programa e lhe aguardo, então, para o segundo bloco do nosso programa, onde vamos responder às dúvidas dos telespectadores no quadro Pergunte ao Professor. Fica mais um pouquinho, vamos aqui esclarecer dúvidas importantes, vamos pegar bastante em assuntos que se relacionam com a realidade, então um destaque bem importante para o próximo bloco, lhe aguardo nele.
Estamos começando o nosso segundo bloco do programa com o quadro Pergunte ao Professor. Aqui nós vamos esclarecer as dúvidas que você teve com relação ao tema do dia. E se você, que não apareceu aqui ainda, quiser questionar a respeito do tema do dia ou a respeito de direito administrativo, mande um e-mail para a gente. Escreva através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Ou mesmo, se você tiver dúvidas em relação a concursos públicos, a prova da OAB, ou mesmo quiser obter artigos jurídicos, pode acessar o nosso site lfg.com.br. Agora, nós vamos então começar o segundo bloco do nosso programa com o quadro Pergunte ao Professor e vamos para a primeira pergunta, por favor. A administração pública goza de supremacia em toda e qualquer relação contratual? Essa pergunta, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta muito importante e relevante. Por quê? Porque a formação do contrato administrativo com a participação tão somente da administração não é fundamental para que se configure um contrato administrativo. Veja, o que importa para ser um contrato administrativo não é a aparição tão somente da administração, mas sim o regime jurídico que se impõe ao instrumento contratual. Nós sabemos que a administração pública ela é regida por toda e qualquer legislação que se encontra válida no Brasil. Então, nós temos que a administração respeita tanto as normas de direito público quanto as normas de direito privado. Por exemplo, a administração pode fazer contratos regidos pelo direito privado. Citamos o exemplo do contrato de locação. No contrato de locação, a norma de direito privado coloca as partes em pé de igualdade. Então, neste caso, a administração vai estar em posição de igualdade com o contratado. Neste caso, ela não goza, então, de supremacia na relação jurídica. Agora, quando a administração pública, quando o contrato administrativo é regido pela Lei 8666/93, ou seja, quando se trata de um contrato de obra pública, que é o caso mais típico que a gente vê em todos os jornais, que a gente vê em todas as provas da OAB, é óbvio que aí a norma de direito público impõe a este contrato o regime jurídico administrativo. E quando a administração está atuando no regime jurídico administrativo, ela está em supremacia, ou seja, está em posição privilegiada em relação ao contratado. Então, nestes contratos, nós temos aqui uma série de prerrogativas especiais da administração. Nestes contratos regidos pelo direito público, a administração goza de cláusulas exorbitantes, cláusulas que vão além dos limites permitidos pelo direito privado, porém, vão no limite que está permitido à administração, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Quando a administração participa do contrato e este contrato é regido pela Lei 8666, ou este contrato é regido pela Lei de Concessão do Serviço Público 8987 de 95, ou é regido pela Lei da Parceria Público-Privada, quando o contrato que a administração participa é regida por esta legislação de direito público, então nós temos um contrato típico administrativo. Nós temos supremacia da administração pública na relação. Nós vamos ter penas especiais, nós vamos ter alteração unilateral, nós vamos ter rescisão unilateral neste contrato. Então, nós vamos ter todas as prerrogativas públicas. Esta pergunta foi muito relevante, esta pergunta é uma pergunta recorrente em prova da OAB. Então, fique bem ligado nesse tipo de indicação, regime jurídico, qual a norma se aplica, porque este tipo de indicação é justamente aquilo que vai identificar a administração pública atuando com as suas prerrogativas no instrumento contratual. Parabéns pela pergunta, uma pergunta muito interessante. Vamos agora para a nossa próxima pergunta? Professor, existem limites para alteração unilateral do contrato pela administração? Existem. Existem limites, sim.
A administração pública, ela